Capítulo 6. O começo da sabedoria. Vivemos sob a lei da semeadura e da colheita tão certa quanto debaixo da doença da morte. O temor. A sabedoria é conservada em um lugar estranho. Ela é filha do temor. Muitos cristãos, quase todos os ministros, não desejam falar de temor. Isso não vende tão bem em público quanto o sensual prazer. Os comentaristas tentam convencer-nos que o temor bíblico é apenas respeito por Deus e não realmente temor. O Deus deles é como de papel recortado em apenas 2 dimensões. Se nossas ações fossem sem consequência, ou se as consequências nunca fossem doídas ou permanentes, esse temor seria tolo. Mas nossas ações e reações realmente colhem resultados de dor nessa vida presente, assim como na eternidade. Vivemos sob uma lei de semeadura e colheita que é certa e impiedosa como a doença e a morte. Uma força previne o dia da colheita, mas ela chega com a certeza do legislador eterno. Se a mulher nunca se dobra sobre o leito e chora pela sua solidão, se as crianças nunca xingassem seus pais, se ninguém tivesse experiências de vergonha e arrependimento, então ter medo seria bobo, e qualquer um poderia promover isso e ser um inimigo da humanidade. Mas, se suas escolhas podem trazer fins miseráveis, então temor é o impedimento mais saudável que existe. Ele é o começo da sabedoria. Vida sem temor é o paraíso dos tolos. Assim como a dor física é para a preservação do corpo, o temor é para a preservação da alma. Uma vida cristã sem temor é uma vida religiosa sem o Deus vivo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. Qualquer coisa que Deus tenha dito 3 vezes em sua palavra merece atenção. A maior parte das coisas que você lerá neste livro foram escritas para colocar o temor de Deus em você. Eu sinto que se eu pudesse colocar as jovens esposas a par de que existem consequências para os seus atos, elas se voltariam para Deus agora e semeariam para o Espírito ao invés de fazê-lo para a carne. A julgar pelas cartas escritas para mim e de exemplos da vida real, eu vou, honestamente, alertar você onde as escolhas pobres podem lhe pegar. Frustrada com velhos fracassos. Quando uma mulher fica velha e entende que não tem um homem que a ame e cuide dela, isso é muito triste de fato, porque ela falhou em seu principal propósito para o qual foi criada, ser uma auxiliadora idônea para um homem. Nós recebemos milhares de cartas todos os anos, a maioria de amargas, espirituais, mulheres de meia idade, desapontadas com seus maridos não espirituais, esperando alguém para ficar ao seu lado contra seus abusadores. Nós também ouvimos sobre jovens esposas que estão começando a cultivar a amargura. Por anos eu tentei escrever o livro endereçado aos muitos assuntos das cartas que recebemos. Tentar responder à mulher idosa é um esforço fútil. É muito mais fácil direcionar alguém para seguir um atalho melhor do que parar alguém descendo uma ladeira em espiral. Eu finalmente entendi a sabedoria do mandamento. A mulher mais velha ensine a mais nova a ser sóbria, a amar seu marido. Tito 2, 3, 4. Eu vi que meu conselho deveria ser direcionado às jovens esposas que continuavam tentando achar o seu caminho. Enquanto continuam jovens, essas mulheres precisam ser avisadas, e elas precisam de manual de instruções para preveni-las de crescerem amargas, loucas mulheres idosas. A mulher que realmente conhece Deus vai saber que a verdade espiritual é obedecer à palavra de Deus, não cultivar sua sensibilidade espiritual. Eu tenho estado por aí há muito tempo para ver esse processo de fracasso repetir-se nas vidas de muitas mulheres. Muitas mesmo. Eu tenho visto isso começar a se desenvolver em jovens noivas e eventualmente as levado a um fim miserável. Eu temo a Deus por essas mulheres que continuam nesse processo, porque eu sei que Deus é terrivelmente fiel à sua palavra. E quando você desonra seu plano matrimonial, claramente escrito em sua palavra, ele ficará contra você enquanto o pecado lhe corrói a alma e destrói a sua saúde. As consequências do pecado geralmente são muito cruéis e custam caro. Não importa se é o pecado da fornicação ou de negligenciar o seu chamado para ser uma auxiliadora idônea. E os efeitos colaterais para os filhos e membros da família são horríveis. Nenhuma mulher já foi feliz e realizada, negligenciando a obediência a Deus no tocante a ser ajudadora idônea. Quando você ler o exemplo a seguir, você se recordará de algumas mulheres que você conhece que estão em seus 40 e sentem perdas emocionais. Sua desculpa pode ser a menopausa.
mas você vai encontrar amargura em uma pesquisa real. A mudança hormonal não muda a alma de uma mulher. São apenas lágrimas caindo, construindo defesas contra expressar cuidadosamente o conteúdo do coração dela. A Dama Louca. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu há muitos anos atrás. Um casal de meia-idade com muitos filhos se mudou para a nossa área e começaram a receber aconselhamento. A mulher não havia gostado dos conselhos recebidos na igreja onde eles se encontraram e se casaram. Ela pensou que mudando para outra comunidade, onde encontrariam muitos homens espirituais, seu marido poderia ter alguma ajuda. Ela queria que meu marido o disciplinasse, que ele fosse o mentor dele. Algo que Mike considera efeminado no nível das expectativas dela. Por muitos anos antes do casamento deles, seu marido tinha sido um bem-sucedido e próspero homem de negócios. Mas depois que se casaram, ela expressou a sua desaprovação pela participação dele no mundo dos negócios. Nem ela gostava da área onde eles moravam. Ela pensava que eles poderiam viver pela fé, o que significava não trabalhar, mas ficar em casa com aquela família que estava sempre se expandindo. Ele havia sido o senhor companheiro, agradável, mesmo amável, grande urso de pelúcia, sempre amigável e pronto com um sorriso. Ela era dada a palavras de Deus. Sua paixão espiritual e seu compromisso eram muito profundos, de acordo com ela, e ele estava convencido disso também. Ele estava intimidado por ela porque ele carregava um passado de pecado, que ela não o deixava esquecer, e ele era algo impressionado com o outro mundo espiritual dela. Muitos anos depois, eles se mudaram para a nossa comunidade, porque ele queria fazê-la feliz. E porque ele estava impressionado com a proximidade dela do Senhor, ele transferiu e modificou os seus negócios conforme Deus a instruiu. Mas seus novos investimentos nunca prosperaram. A perda do sucesso na idade dele balançou e ele perdeu a coragem. Ele se viu ficando velho numa casa cheia de crianças estudando e ele viu que a decisão errada nos negócios não poderia ser revertida. A frustração e insegurança dele para ela era prova de falta de fé. Ela tentou encorajá-lo a andar pela fé, uma vida de libertação milagrosa e talvez um serviço cristão de tempo integral. Ele cresceu ainda mais na incerteza e no desespero. Seu leito matrimonial sofreu. Eles tiveram problemas e ambos acreditavam nisso e receberam aconselhamento matrimonial. Eles também leram a nossa literatura e decidiram que a nossa comunidade poderia ser a sua salvação. Então, plop! Aqui estão eles. Não precisou muito tempo para que eu e meu marido descobríssemos a raiz dos problemas que eles tinham. E aconteceu. Nós descobrimos depois que nós concordamos com os conselheiros de sua igreja anterior. Ela não era uma ajudadora, ela era a consciência dele. Ela manipulava com seu profundo discernimento espiritual. Ela poderia descrever a sua atuação junto a ele como encorajamento para que ele caminhasse mais alto. Nós compartilhamos a palavra de Deus com ela, dizendo a ela que a sua desobediência e perda de reverência para com seu marido era pecado. Ela ficou chocada que pensássemos que ela era desobediente ao seu marido. Ela era muito comprometida em ler e estudar a palavra de Deus e amava compartilhá-la com outras mulheres. A mudança para a nossa área levou seus últimos recursos financeiros e eles estariam logo no seu último dinheiro. Quando eles conseguiam algum dinheiro, ela insistia em ofertá-lo, acreditando que Deus iria retorná-lo multiplicado. Nós alertamos várias vezes contra usurpar a autoridade e desonrar o seu marido. Ela não podia acreditar que Deus havia colocado a ela, uma mulher espiritual, junto de um homem carnal. A primeira diretriz de sua vida era sua profunda espiritualidade. Ela sentia que o espírito era seu guia e o que Deus dissera a respeito do papel da mulher e sua posição na cadeia de comando não era relevante para ela. Ela era uma exceção. Além disso, ela havia lido muitos livros e panfletos e ouvido sermões que explicavam passagens que pareciam restringir o papel da mulher na família e na igreja. Eles começavam mais ou menos assim. No grego original, a palavra diz: o que isso realmente quer dizer é... Você vê, Paulo estava falando para a cultura um assunto peculiar para aquele tempo. Realmente Deus não poderia mandar a mulher. Em Cristo não há mulher nem homem. Não havia mulheres que profetizavam. Ela estava totalmente enganada em pensar que a sua intuição feminina, sensível e a sua paixão era espiritualidade. Ela não tinha ideia que ela era uma mulher em total rebelião contra Deus. O rei Saul de Israel ofereceu sacrifícios a Deus,
mas ele contrariou a clara revelação de Deus. Ele pensava que o fim justificava os meios. A motivação dele era glorificar o Senhor, mas Deus disse que os sacrifícios religiosos dele eram rebelião igual a feitiçaria. Por 1 Samuel 15. Quando uma mulher se acomoda a viver para Deus de maneira contrária à sua palavra, sua espiritualidade se iguala à feitiçaria, porque ela está acomodada na divina vontade de Deus, em total desacordo com a clareza de sua palavra escrita. Deus chama estas mulheres de Jezabel. Isso certamente estava claro para meu marido e para mim. O pecado dela poderia ser a sua destruição. Isto havia reduzido, em primeiro lugar, o seu marido forte e cheio de recursos em um homem digno de pena. Através dos anos, a bilis venenosa de sua alma havia afetado a sua mente. Uma noite, imediatamente depois de um especial e poderoso culto na igreja, quando todos estavam se confraternizando, eu a vi se aproximando do meu marido, muito agitada, e eu comecei a fazer o meu caminho na direção deles, caso ele precisasse de mim. Assim que eu me aproximei, eu a vi começar a balançar os braços num movimento selvagem de contração, e ouvi o seu grito estridente de que seu marido estava tendo um caso amoroso com Marilyn Monroe, morta há 50 anos atrás. Ela disse que teve uma visão de Deus, que explicava todos os seus problemas. Nessa hora eu estava ao lado dela, e ela começou a nomear uma porção de mulheres jovens com seus bebês na congregação como parceiras sexuais de seu marido, dizendo que aqueles bebês eram dele. Meu marido olhou em volta horrorizado com as acusações sujas que ela fazia, que nós sabíamos ser uma mentira vinda de uma mente desajustada. Seu discurso ficou mais alto. Para calar o seu delírio, meu marido começou a cantar o mais alto que podia. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu o seu sangue. Eu o segui, começando a cantar com ele. A congregação, estarrecida, começou automaticamente a cantar sozinha. Eu coloquei meus braços em torno de seus ombros e comecei a guiar a mulher totalmente enlouquecida para fora da porta. Deus a havia visitado com a loucura. Ele faz coisas tremendas como essa. Ele não apenas permitiu que isso acontecesse, ele estava lá para empurrá-la por sobre a beira. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Ela não tinha temor do Senhor. Ela deveria ter. Essa senhora acreditava que poderia submeter o seu marido porque ela era espiritualmente sagrada. Ela não podia contar com Deus. A mulher que pensa que pode trilhar o seu próprio caminho porque ela acredita que tem o dom da espiritualidade não tem o temor do Deus Altíssimo. O que semear a perversidade ceifará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Provérbios 22, verso 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Deus não se deixa zombar. Toda a família continuou colhendo o que ela semeou naquele dia. Uma esposa sem o temor genuíno do Senhor pode cair tão fora da realidade que vai precisar de sedativos para manter sua aparência de sanidade. A prática faz o horrível perfeitamente horrível. A propósito, muitas mulheres estão entrando nos seus 40 anos. Elas estão oscilando na beirada da instabilidade mental. Elas despenderam muitos anos de sua vida irritadas com seus maridos, diariamente se sentindo magoadas e respondendo com frieza e amargura. Assim como a prática capacita um pianista a achar as teclas corretas sem esforço ou pensamento, assim a mulher que pratica o descontentamento sem pensar toca as notas da amargura quando seu laço é puxado. Praticando, sempre praticando, aperfeiçoando sua amargura e descontentamento. Ela tem praticado sua amargura até isso vir de maneira natural, e ela nem ao menos reconhece isso. Ela geralmente define a si mesma como alguém que se coloca contra o orgulho e o diabo. Ela vai fazer o que é certo ainda que ninguém mais queira. Com o passar do tempo, a sua situação crítica e seu mau humor crescerão. Ela vai perceber que não consegue mais controlar o seu nervosismo. Um dia seus nervos vão estalar e ela vai perder o controle, gritando como uma mulher doida e xingando seus amados de nomes terríveis. Ela vai dizer que é apenas um dia de hormônios ruins, mas a família vai ficar abismada. A família vai aprender a tolerar suas explosões ocasionais e ela vai continuar praticando. Depois de uma consulta ao médico, ela vai estar calma. Mas do velho jeito. O médico vai mudar a sua medicação. Mamãe dorme mais agora. Shhh, não faça barulho, mamãe tá tendo um dia ruim. A mulher perturbada espera que a sua família a satisfaça e fica ofendida quando eles agem como se a vida estivesse bem.
Deus está visitando a sua alma com a terrível decomposição chamada loucura. Primeiro, ela só fica louca com o marido. Anos se passam e ela fica louca com a família. Conforme o tempo passa, ela fica louca com a igreja. Daí, ela fica louca com o carteiro e com a empregada. Praticando, sempre praticando, aperfeiçoando a loucura. Louca, todo o tempo louca. Loucura. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Deuteronômio 28, 28. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Eclesiastes 10, 13. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Deuteronômio 28, 47 e 48. Tempo para refletir. Paz é o fruto do Espírito. Paz é a presença palpável do relaxamento, sentimento de confiança nas experiências pessoais quando tudo vai bem, mesmo quando as coisas não vão bem. Se você é uma filha do Deus vivo, aqueles perto de você estarão cheia da paz encontrada em sua presença. O fruto do Espírito não é parte da tensão, estresse, nervosismo, ansiedade ou amargura. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Sabedoria é um presente. Contudo, nós recebemos através de petição. E é dado para nós liberalmente por Deus. Provérbios 9 e 10 é claro e simples e ensina isso. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Faça um novo hábito. Quando você se sentir começando a ter um espírito crítico, pare, respire fundo, silenciosamente peça por sabedoria e então pense em algo que esteja em sua lista de agradecimentos. Isso vai se tornar um hábito e, com o tempo, a prática levará à perfeição. Levando Deus a sério. Encontre a definição da palavra abominável. Aprenda a odiar a ideia de sempre ser culpada por esse tipo de coisa. Todas as vezes que você demonstrar irritação e reclamação contra outros, tenha em mente que o mundo é perturbador adequado para você se transformar numa abominável mulher casada. Por 3 coisas se alvoroça a terra. E por 4, que não pode suportar? Pelo servo quando reina e pelo tolo quando vive na fartura. Pela solteirona quando se casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Provérbios 30, 21 a 23. Olhe nas Escrituras o temor do Senhor. Quantas vezes isso aparece? O que você acha que Deus está tentando lhe ensinar? Qual a diferença em nossas reações para nossos desafios diários quando realmente tememos ao Senhor? Se tememos a sua lei de semear e colher.